Graça e paz, queridos. Nós queremos nessa feita, através desse vídeo, desde já agradecer pela sua atenção e por poder entrar no seu lar, por poder falar com você e falar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje estudar texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17 em diante até o versículo de número 34. Vamos fazer uma oração e em seguida estaremos, à medida que vamos lendo, vamos refletindo na palavra, nesse assunto sobre a Santa Ceia, nesse assunto sobre a Eucaristia, sobre a comunhão, também assim conhecido. Pai querido, nós clamamos a Tua orientação, o Teu direcionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre os nossos pensamentos, sentimentos, e que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em cada um de nós, cada um dos ouvintes, a começar em mim, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, há na Bíblia dois sacramentos: o sacramento da ceia do Senhor e o sacramento do batismo. Muitas pessoas dão muito maior importância ao sacramento do batismo do que o sacramento da ceia do Senhor, mas biblicamente ambos têm peso iguais. A única diferença é que o batismo é um sacramento ministrado uma única vez na vida, enquanto a ceia do Senhor é ministrada, pode ser ministrada várias vezes, inclusive no mesmo dia. Você pode participar, na semana, no mês e no ano. Portanto, a palavra sacramento significa, é uma palavra técnica, que significa um sinal visível, quer dizer, algo de material, de algo invisível, de algo espiritual. E a Santa Ceia do Senhor é um desses sacramentos. O texto aqui, Paulo está dando instruções à igreja de Corinto à ceia da Eucaristia, ou seja, acerca da ceia do Senhor. Alguém certa feita questionou: por que a Santa Ceia sempre da mesma forma, sempre o mesmo jeito, os pastores sempre leem os mesmos textos? Ora, a ceia é como a bandeira do reino espiritual. Não tem como você tomar uma bandeira de um país, nenhum país faz isso, e ficar mudando de bandeira sempre. Não. A bandeira do reino espiritual já mudou uma vez os sacramentos do Antigo Testamento e os sacramentos do Novo Testamento. Mas um país pode até mudar de bandeira, mas não fica mudando, país nenhum fica mudando de bandeiras todo mês, ou todo ano, ou toda década, de forma alguma. Portanto, é um símbolo a ceia do Senhor, e por isso ela sempre tem que ser ministrada da forma que ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 17 diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Observe bem que o apóstolo Paulo aqui está chamando a atenção da igreja, dando nela um puxão de orelha e dizendo: eu não elogio vocês. A palavra louvor aqui é elogio, da forma que vocês estão se comportando no dia da ceia do Senhor. É interessante, se você olhar no versículo 2, que ele faz um voto de louvor: eu vos louvo. E ele, no verso 2, ele faz um elogio. Agora, após um elogio, ele dá um puxão de orelha. Ele diz: nesse assunto eu não vos elogio, eu vos elogiei, mas nesse assunto aqui vocês não são elogiáveis. E observe bem que ele está falando com uma igreja. E prossegue o verso: porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque na verdade, quando nós nos encontramos na presença do Senhor, ou saímos abençoados, ou saímos amaldiçoados. No caso aqui dos irmãos de Corinto, eles estavam saindo amaldiçoados da Eucaristia, amaldiçoados da ceia do Senhor.
Por quê? Porque eles não estavam a tomando da forma em que Jesus a instituiu, né? Estavam tomando de forma indevida. É interessante também a gente destacar, e os estudiosos afirmam, que existia em Corinto a festa do ágape, a festa do amor, né? A palavra ágape, amor, da igreja, que era a festa da comunhão. E os irmãos faziam antes ou depois, né, um jantar ou um almoço, dependendo do horário, digamos assim, e ali todos os irmãos da igreja iam, cada família levava o seu alimento, né, ali um pernil ou uma carne, né, um pão, alguma coisa, e lá compartilhavam todos juntos. Acontece que em Corinto estava acontecendo o quê? Existiam irmãos abastados financeiramente e irmãos mais simples. Os mais simples, vamos colocar que levava lá um bem simples, um ovo cozido, e um outro levava um pernil assado. Aquele que levava o pernil assado, tinha alguns que o comiam lá separadamente e deixava o outro comer o ovo que ele levou. Quer dizer, não dividia com quem não levasse com alguém que não levasse algo de igual monta. Dessa maneira estavam desprezando o irmão. Dessa maneira não havia comunhão naquela igreja como deveria, né? Dessa maneira a festa do ágape estava mais para uma festa do desprezo, né? Do preconceito, e não uma festa do ágape. E dessa maneira, por isso Paulo não os louva. Quando continuamos lendo, isso fica mais claro. O verso 18: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, né, quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito. Paulo diz: eu acredito que é verdade que vocês estão fazendo isto. As divisões eram então entre os mais ricos e entre os mais pobres, dois grupos dentro da mesma igreja. Verso 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele diz então que os aprovados se tornavam conhecidos, né? Quer dizer que existia naquela igreja também irmãos que eram reprovados, porque se havia aprovados, havia também reprovados dentro da própria igreja. Verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo aí, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem embriague, né? Lembra que eu citei o exemplo? Um leva um ovo, outro leva um pernil. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo. E ele reafirma, né, o puxão de orelha. Esse é um ato que não é elogiável, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E é interessante porque quando você lê lá nos evangelhos, vai dizer Jesus, no meio dele todos que estavam ali comeram sem preconceito. É bom também a gente destacar que Paulo aqui, né, e Paulo se converteu já depois da ressurreição e assunção de Jesus Cristo, e Paulo aqui faz de fato uma citação dos evangelhos, né? O apóstolo Paulo, principalmente, que se converteu mais tarde, né, os seus escritos estão fundamentados nos próprios evangelhos e nos profetas. Muitas pessoas falam tanto das epístolas, se tornam doutores, mestres em epístolas, mas não estudam os evangelhos. Os 4 evangelhos são fundamentais para se entender todo o Novo Testamento. Verso 25: por semelhante, igual modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. A aliança é um testamento, a aliança é um tratado. Se é nova essa aliança,
a antiga aliança, do antigo sacramento, ficou lá no Antigo Testamento, ficou envelhecida, como diz, ultrapassada, como diz o escritor aos Hebreus. Agora nós temos uma nova aliança, um novo pacto, que é o pacto da graça, a aliança em Jesus Cristo. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes, em memória, em lembrança, em recordação de mim. O pão é símbolo do corpo de Cristo. O cálice é símbolo do sangue de Cristo. O pão não vira, não se transforma carne humana, nem o cálice sangue humano, não. Mas simbolizam, pela fé participamos, em memória, em lembrança, em recordação. Aponta para o passado, aponta para que Jesus Cristo morreu. Seu corpo foi moído pelos nossos pecados, que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo voltará. Porque todas as vezes que eu comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Observe bem, aponta para o passado. Anunciais a morte do Senhor. Ele morreu lá. E é interessante, porque é a única morte que comemoramos com alegria. Porque o morto está vivo. Por isso a cruz, que simboliza Jesus, é vazia. Porque Jesus está vivo. Mas aponta também para o presente, porque estamos comemorando no presente, estamos vivos. Mas também aponta para o futuro, porque Ele voltará, Ele virá. Anuncia a morte e ressurreição, quando Jesus morreu e ressuscitou por nós, mas anuncia também a vinda de Jesus, quando Jesus buscará a sua igreja. Passado, presente e futuro. É um símbolo visível de Jesus, um símbolo do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 27. Porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Olha, réu é quem está sendo julgado. Se alguém for julgado por Deus, para ver se é aprovado ou reprovado, será certamente condenado, porque todos são pecadores. Será réu do sangue e do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E é interessante porque não diz que é para examinar, para ver se vou comer, não vou comer. Não, não é para decidir se vou ou não vou participar. É para se autoexaminar e comer. Está no imperativo, é uma ordem. Examine-se e coma. Examine-se e beba. Quanto a ver se vou fazer ou não, esse é um texto de Mateus 25, 23 e 24, que Jesus fala acerca das ofertas. Se você trouxer uma oferta à igreja para entregar, mas você tiver um problema com alguém, deixa a tua oferta guardada, vá lá, resolva o problema, depois você volta e entrega a tua oferta, Deus vai recebê-la. Não a entregue se não acertar primeiro. Agora, quanto à ceia, a Bíblia não diz isto. Quanto à ceia, a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz: comei e bebei. É uma ordem. E se é uma ordem, nós temos que obedecer. Mas quando examinamos, então nós nos tratamos. Quando examinamos, visualizamos os nossos erros. E quando visualizamos os nossos erros, os reconhecemos e os confessamos. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar, porque não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar. Por isso a ceia é remédio. Mas nós temos que nos examinar, reconhecer o erro, confessar, arrepender, confessar, e então o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra do Senhor. Mas quem come e bebe sem discernir o corpo, e a palavra corpo aqui, para os teólogos entendem, inclusive João Calvino, eu entendo, concordo com esses irmãos, de que se refere à igreja do Senhor, né? E então, pois quem come e bebe e sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós sabemos bem que a igreja é o corpo de Cristo, e como o corpo de Cristo, ali não havia comunhão quando comiam, porque uns estavam desprezando o outro, um estava de cara feia, dando as costas para o outro, ignorando o outro. E isto não é irmandade, isso não é comunhão, isso não é corpo,
Portanto, o membro do corpo não despreza o outro membro do corpo. Portanto, isso não é a igreja de Cristo. E, portanto, a ceia se tornava para eles problemática, porque muitos estavam ficando doentes e alguns estavam, inclusive, morrendo. Veja o verso 17. O que diz? Diz lá, olha, por isso não vos louvo, vos ajuntais para pior e não para melhor. Vos ajuntais para arranjar problema para vocês mesmos, para Deus amaldiçoar vocês, ou corrigir vocês, disciplinar vocês, porque Deus disciplina quem ama. Se alguém está fazendo errado e não é disciplinado, pior ainda a situação desse. Verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Observe a gravidade de participar na ceia do Senhor de forma indigna, de forma indevida, de forma incoerente. E o verso 33, assim, aqui nós, de fato, aqui alguém poderia dizer, graças a Deus, eu não participo de ceia. Graças a Deus, estou afastado da igreja. Então não vou ficar doente, nem vou morrer. Graças a Deus, né? Eu não tenho ligação com isto. Graças a Deus não, querido. Aí a situação é igualmente grave. Aqueles que participam de forma errada, igualmente grave são aqueles que não participam. Porque se ele não participa, é porque ele examinou e não tomou posse do remédio, que é Jesus. O sangue de Cristo purifica todo pecado. Não se arrependeu, não confessou, não recebeu perdão. E se ele não é membro, não está ali, ou não foi convidado, pior ainda, né, se ele está no mundo ou desviado, quer dizer que está, né, caminhando em direção contrária, para baixo e não para o céu. Né? O João capítulo 6, para a gente concluir, o verso 15 diz assim de João 6, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o verso 16 diz, né, João, desculpe, estou aqui no João 14, né? É João capítulo 6. Aqui, João 6. Diz assim, o verso 36. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão que está sendo simbolizado no pão ali presencial. Daí a palavra sacramento. Ele repete no verso 48, eu sou o pão da vida. Ele é o alimento da nossa alma. Ele é o remédio para a nossa vida. Ele é a cura para você. E ele tem a cura para a sua vida. Ele tem a solução para a sua vida. E ele é a vida, ele tem vida para você. Se você nega participar do pão e do cálice, quer dizer que você nega Jesus, você nega a vida, você nega agradecer porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou e porque Jesus voltará. Você nega agradecer porque Jesus salvou, te salvou do inferno, te livrou do inferno e da condenação. Diz o verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Glória a Deus, viveremos eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, disse Jesus. E ainda no verso 53, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. De fato que diferencia, a ceia diferencia aqueles que têm Jesus daqueles que não têm Jesus. Então, se você tem Jesus, né, procure participar da ceia do Senhor. Um autor famoso, C.S. Lewis, ele conta em um dos seus escritos de que ele pensava não precisar ser de igreja para ser servo de Deus. Ele podia ser um servo de Deus desigrejado, fora da igreja. Mas aí ele entendeu que se ele ficasse fora da igreja, ele não pode, que é o corpo de Cristo, da igreja visível, que representa esse corpo, né, que é a igreja invisível, ele não poderia participar de sacramentos. Os sacramentos só são ministrados na igreja. E sem participar da ceia, ele não podia ficar pela importância desse sacramento. Daí ele precisava fazer parte em uma igreja, ainda que igreja visível não há nenhuma perfeita nesse mundo. Verso 54 diz,
Então não tem parte com o Senhor Jesus Cristo quem não comer da sua carne, beber do seu sangue. É Ele mesmo, o próprio Jesus, quem diz isso aqui em João 6. E o verso 54: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então é um símbolo visível a ceia do Senhor, dessa graça invisível que nos enche no peito e a nossa mente. Verso 55 diz Jesus: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, é deliciosa bebida. E no 58, quem come este pão viverá eternamente, né? De maneira que, se você não participa da ceia, meu querido, você precisa participar. Se você não participa da ceia, meu querido, Jesus diz que você não participa dele, porque você não nega participar do símbolo que o representa, da bandeira que representa Jesus e representa o reino de Deus, e representa o corpo de Cristo, que é a igreja. O hastear dessa bandeira, você nega, você vira as costas para o hastear dessa bandeira, então você está virando as costas para o que ela simboliza, e ela simboliza Jesus Cristo, ela simboliza o corpo de Cristo, ela simboliza a comunhão dos filhos de Deus, ela simboliza as ações de graças da igreja, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou. Ações de graça significa a palavra Eucaristia. A Bíblia, o sermão, a ceia, o culto são cristocêntricos. Jesus Cristo no centro. Você tem se alimentado desse pão? Você tem se alimentado desse cálice, ou você tem ficado de fora? Se Jesus voltar agora, onde você estará na eternidade? Não estou perguntando se você é membro desta ou de qualquer outra igreja. Estou lhe perguntando, se Jesus voltar agora, você está pronto? Você pode clamar: vem, Senhor Jesus? Pode. Você tem esse privilégio de participar da ceia do Senhor, mas não somente de participar, né? Mas de participar de forma digna, de forma conveniente, ou você participa com pecado escondido, com pecado consciente, sem confessar, ali antes de tomar, sem se arrepender e deixar esse pecado? Qual tem sido a sua realidade? A ceia para você é remédio, ou se você tomá-la, você corre o risco de ser amaldiçoado e não abençoado? Quando você participa da ceia, é para melhor ou para pior da sua vida? Você estará na eternidade com Jesus? Isto é entre você e Deus. Deus te abençoe. Vou fazer uma oração por você agora. Pai querido, por esse querido e por essa querida que está conectado a esse vídeo, nós clamamos ao Senhor Jesus, que abençoe a vida, e que abençoe a mente, que abençoe o coração, e que abençoe a família deste cidadão ou cidadã, deste irmão ou dessa irmã. Nós te oramos agradecidos, na certeza que o Senhor nos ouve, e assim, em nome do Senhor Jesus, os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Se passa
Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz.